Corpo de homem que desapareceu no domingo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros nesta manhã no Rio Piracicaba. Paulo Augusto Duarte, de 51 anos, era morador de Rio Claro. Estava a passeio com 2 filhos e um amigo. O momento em que ele entra na água e desaparece foi registrado. Governo de São Paulo alerta para o maior risco de aparecimento de escorpiões no verão. Esta moradora de Rio Claro capturou um deles em sua residência. Já trei e veio que apareceu aqui em casa. Tem inscrições para ambulantes que querem trabalhar no carnaval. E ainda você vai saber a ordem das escolas para os desfiles na avenida. Esses são os destaques do RC Notícias desta terça-feira, que já está começando. Olá, boa noite. A gente começa falando da localização do corpo do homem que era morador de Rio Claro e que desapareceu no domingo no Rio Piracicaba. Os bombeiros localizaram a vítima nesta manhã. Após 2 dias de buscas, o corpo de Paulo Augusto Duarte, de 51 anos, foi encontrado no Rio Piracicaba na manhã desta terça-feira. A perícia, a Polícia Militar e Civil também estiveram no local. E a localização aconteceu cerca de 2 quilômetros do ponto em que ele teria se afogado na tarde de domingo na Rua do Porto. Foram mais de 36 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros. Eles atuaram nas buscas dentro do rio, enfrentando baixa visibilidade e a correnteza até a localização do corpo neste trecho. Segundo informações, ele foi encontrado já na superfície. No domingo a gente já iniciou a busca, né? A busca com mergulhadores, inclusive. Ontem também, equipes do Corpo de Bombeiros atuando nesse sinistro, né? A fim de localizar a vítima. E hoje a gente conseguiu localizar o corpo, infelizmente sem vida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima entrou no rio e acabou sendo arrastada pela correnteza. Este vídeo postado nas redes sociais chegou a registrar o momento em que o homem entra no rio, nada e, em seguida, desaparece nas águas. Paulo estava acompanhado dos filhos e do amigo que viu tudo acontecer e fez o reconhecimento da vítima. A gente chegou no rio, né, por volta de 1h20 da tarde. A gente estava conversando, né, a gente veio para ver o passeio de boia, e, inclusive o passeio de boia o pessoal já tinha descido. Aí o filho dele falou assim: pai, eu vou entrar um pouquinho na água. Aí ele tirou a camisetinha, tirou o sapatinho e deu para ele. Aí ele falou assim para outra filha dele: vai entrar? Ele falou: não. O pai vai entrar. Eu vou atravessar. Ele falou para mim. Aí eu mencionei ele, né? Falei para ele: não entra não, Paulo. Rio é traiçoeiro, né? É perigoso. Aí ele pegou e foi. Ele tirou o tênis, tirou a meia e pegou e foi, né? Nessa de entrar, ele foi até um certo tempo, como tá aí os vídeos, né? A água batendo no peito dele. Aí onde ele começou a nadar, a correnteza veio trazendo ele. Acredito que na cabeça dele, ele achou que ele não ia chegar no destino, né? No final, do outro lado do rio. Aí ele falou que ele pensou que eu voltar seria mais prático, né? Aí acredito que... Aí ele pegou e deu uma fundadinha. Ele deu uma fundadinha e ele voltou. Nessa que ele voltou, eu achei que ele ia mergulhar por baixo. Que ele tinha essa mania de, né, mergulhar por baixo e tal. Inclusive tinha uma respiração muito boa, né? E não voltou. Esperei uns 20 segundos, 25 segundos. Aí foi onde bateu o desespero, né? Ela começou a chorar e eu tava com as crianças. E eu já comecei a ligar para o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, né? Aí é onde o pessoal já chegou rápido e já começou a fazer as buscas. Agora o corpo será encaminhado para o IML. E diante da repercussão do caso, o Corpo de Bombeiros faz um alerta sobre os riscos ao nadar em locais perigosos. O fator preponderante é o saber nadar. Muitas das vezes a pessoa, ela sabe nadar, ela não tem um limite, ela não estipula um limite, ela passa esse limite, só que a hora que ela vai tentar voltar numa situação de correnteza, ela não tem forças e submerge. A gente estava, né, a família, muito angustiado, né? Eu particularmente, né, o tempo todo, desde o primeiro dia, acompanhando as buscas, eu mesmo andando pelo rio, né,
andei bastante procurando e é muito triste, né? Muito triste, né? É difícil para nós encontrar, né, ele assim, dessa maneira, né? Mudando de assunto, agora um alerta. O governo de São Paulo tem orientado sobre o maior risco de aparecimento de escorpiões no verão. O estado registrou mais de 42 mil ocorrências e 2 óbitos envolvendo escorpiões em 2025. E a nossa equipe conversou com uma moradora de Rio Claro. Ela está preocupada porque já teve registro desses animais na casa dela. O visitante indesejado foi capturado pela Dona Maria no Jardim Rio Claro. De acordo com ela, essa não é a primeira vez. Foi com o mato, começou a crescer, daí começou a aparecer esse bicho. Já 3 vezes que apareceu aqui em casa. Já apareceu, é que os outros não deu para mim tempo de eu pôr no álcool, né? Porque foi de noite, eu fiquei assustada, peguei e joguei aí na rua. Taquei veneno e joguei. Agora esse deu para mim pegar por dentro do álcool. E a senhora fica com medo, fica preocupada? Ah, eu fico nervosa, aquela coisinha preta que eu vejo no chão, já vou ver se não é o bichinho que tá ali, né? Eu fico assustada. A Sandra é filha dela e está preocupada com a saúde da mãe e de outros idosos do bairro, diante do aparecimento cada vez mais frequente de animais peçonhentos. Para elas, a origem dos escorpiões está num terreno que fica bem em frente à casa. Na casa da minha mãe não é o primeiro escorpião que minha mãe já achou. Ratazanas, tá? Minha mãe comentou também que o vizinho que já achou cobra, né? Então, quer dizer, fica difícil, né, Pedro? Ninguém nunca soube quem era o dono da propriedade. Sendo assim, a Dona Maria cuidou do espaço por cerca de 40 anos, até ele ser vendido para um novo proprietário. A expectativa era de que as construções começassem em seguida. A gente deu a entender que daqui a uns 15 dias já ia construir aí. Pedro, não foi isso que aconteceu. Agora tá aí, ó. Toda vez essa mesma história. Aí eu junto esse mato alto. Olha o estado que tô aqui, ó. Já não tem mais sarjeta, calçada. Eu achei que eles iam fazer alguma coisa aí, construir, fazer alguma coisa, né? Fiquei até contente quando eles falaram que tinham vendido o terreno, mas depois eu vi que nada disso foi feito, né? A situação enfrentada pela Dona Maria aqui no bairro chama a atenção para um problema que preocupa a autoridade de saúde em todo o estado. Segundo dados do governo de São Paulo, já foram registrados mais de 42 mil acidentes envolvendo escorpiões somente no ano passado. A veterinária do Centro de Zoonoses explicou que esta época do ano é especialmente propícia para o aparecimento dos escorpiões. Com o fim do período de reprodução e o aumento das temperaturas, esses animais ficam mais ativos e saem com mais frequência em busca de alimento. Ela também falou sobre a relação entre terrenos com mato alto e o surgimento desses animais. A gente recebe bastante solicitação desses terrenos de mato alto, mas as espécies que a gente acompanha, que a gente faz o mapeamento, ela é uma espécie mais urbanizada, ela vive principalmente na rede de água e de esgoto, tá? Por quê? Porque o alimento deles preferido, que é a barata, ela fica lá. Então eles gostam de lugares úmidos, porém não inundados. O Centro de Zoonoses também orienta moradores a tomar as precauções necessárias para evitar que acidentes aconteçam. Fechar principalmente os acessos, do tipo banheiros, se possível, ter um ralo de fechamento automático. Não sendo possível ter um ralo de fechamento automático, colocar à noite como é que fala? Um cesto de roupa, algo assim, para impedir deles subirem. Sobre o terreno no Jardim Rio Claro, em nota, a Prefeitura disse que até esta terça-feira, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos não realizou corte de mato em terrenos particulares, devido ao prazo concedido pelo município para que o trabalho seja feito pelos donos, sem que a Prefeitura precise cobrar com os novos valores em vigor neste ano. A Prefeitura disse ainda que depois desse período, as equipes de limpeza podem fazer o serviço, cobrando dos donos faltosos
duvidosos, desde que seja imóvel aberto, e que nesses casos o trabalho é feito quando o setor de manutenção e limpeza está realizando os serviços de rotina em cada região. A nota ressaltou também que a obrigação de cuidar dos terrenos particulares é dos proprietários. É exatamente isso, né? A responsabilidade é dos proprietários, responsabilidade de manter limpo e também com a saúde do próximo, né? Vale ressaltar também que em caso de picada por escorpião, o sintoma mais frequente é uma dor intensa no local. Em situações de maior gravidade, podem surgir náuseas, suor excessivo, agitação e alterações nos batimentos cardíacos e na respiração. Crianças de até 10 anos estão entre as mais vulneráveis a quadros graves, que podem evoluir rapidamente e demandam atendimento médico imediato. O estado conta hoje com 233 pontos estratégicos de soro antiveneno. Quarta-feira de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde. À noite pode ocorrer temporal. Em Rio Claro, mínima de 19, máxima de 29 graus. Em Limeira, mínima de 20, máxima de 30. Em Analândia, as temperaturas oscilam entre 19 e 27 graus. E agora, falando de carnaval e de economia, a Prefeitura está com inscrições abertas para os ambulantes que querem trabalhar durante os dias de festas aqui na cidade de Rio Claro. Olha, a gente sabe que o carnaval movimenta a cidade de Rio Claro em muitos aspectos, inclusive na economia. E justamente por isso, a Prefeitura Municipal está organizando a atuação dos vendedores ambulantes que vão comercializar alimentos e bebidas durante os dias de festa. E para receber mais informações e entender como que estão funcionando as inscrições, eu converso agora com Guilherme Pizirani, que é secretário municipal de turismo aqui da cidade. Secretário, os comerciantes esperam por essa época do ano com muita expectativa, né? Sim, os grandes eventos da cidade, que é o Carnaval e o Aniversário da cidade no meio do ano, são eventos muito aguardados por eles. Eles se preparam bastante para esses eventos, porque, segundo relatos deles mesmo, a fonte de renda desses dias equivale às vezes até 3 meses do que um mês habitual que eles têm de comércio nos pontos que eles trabalham na cidade. E antes de explicar como as pessoas podem se inscrever, a gente vai começar lembrando, que as inscrições estão restritas para pessoas de Rio Claro, né? Exatamente, esse é um ponto fundamental. Somente comerciantes da cidade de Rio Claro podem participar dessa triagem, ele tem que ter lá os documentos e tudo mais, porém não pode ser de outras cidades, como já aconteceu há alguns anos, e a gente hoje bloqueia cerca de uma forma para valorizar realmente os comerciantes da nossa cidade. Secretário, para quem é de Rio Claro, então, quais são os documentos necessários para quem deseja vender durante o Carnaval? Os documentos habituais, a inscrição municipal, os documentos de cadastro dele como ambulante regularizado dentro do município e o principal, os documentos da vigilância sanitária. Está tudo em conformidade com a vigilância, porque no pré e durante o evento será feito vistorias em todos os setores, então eles têm que estar com tudo em ordem para poder trabalhar com tranquilidade. Mas é importante salientar, são 50 vagas pré-planejadas, então é importante eles correrem para não ficar de fora. Secretário, sobre essa oportunidade igual para todo mundo, vocês dividiram as vendas em algumas categorias. Quero pedir para o senhor explicar para a gente quais são essas categorias e como que vai ser feito esse sorteio de quem vai ficar em que ponto da passarela do samba nesses dias. Perfeito. Nós separamos em categorias distintas de alimentos. Então, vamos supor, tem uma categoria específica de espetinho, outra de lanche, cachorro-quente, hambúrguer, outra de milho, outra de doces, enfim. Ele escolhe a categoria que ele melhor se encaixa, porque tem comerciantes que vendem mais de um alimento, a maioria deles vende mais de um, qual é o melhor se encaixa. Nós fazemos toda uma separação, como se fosse um sorteio de campeonato, para eles entenderem que são separados potes diferentes, e aí nós fazemos a separação por setores. No dia que nós reunimos ele, vai ser na semana do Carnaval, logo na segunda ou terça-feira, nós pegamos o setor mais populacional para o setor menos populacional, ou seja, dessa forma todos terão as mesmas condições de concorrência, de participação, e dentro desses setores a gente tenta não haver choque, não haver 2 espetinhos, 2 lanches, 2 doces, sempre deixar um segmento ou no máximo 2
de cada setor para que eles possam ter maiores vendas, né, e não haver concorrência interna. Maravilha, muito obrigado pelas informações. Então, uma ótima festa para todo mundo. Só ressaltando, então, que as inscrições são restritas a vendedores ambulantes da cidade de Rio Claro. As inscrições foram abertas ontem, ficam abertas até a próxima sexta, dia 6 de fevereiro. Quem quiser fazer a inscrição, então tirar dúvidas, é só comparecer ali ao Atende Fácil, na Avenida 2, número 130, no centro da cidade de Rio Claro, sempre das 8 da manhã até as 4 da tarde. Pedro Gaspar, de Rio Claro. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para encarregado de fábrica, operador de máquina automática, motorista, moldador 1, operador de empilhadeira, operador de logística, mecânico de manutenção, auxiliar de limpeza, vendedor líder e pedreiro. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E a seguir a gente volta a falar de carnaval e você vai saber como ficou a ordem das escolas de Rio Claro para os desfiles na avenida. E ainda falando de carnaval, para você que gosta de curtir os desfiles das escolas, a ordem e o horário também já foram divulgados aí pela prefeitura. Vamos ver como que ficou. Os desfiles das escolas acontecem na Passarela do Samba, na Avenida Brasil, nos dias 14 e 15 de fevereiro. No sábado, dia 14, desfilam Ritmo Alvinegro, A Caçamba e Gracifes Voz do Morro. Já no domingo, dia 15, é a vez da Embaixadores do Samba, Samuca e Uva, unidos da Vila Alemã, atual campeã do Carnaval rio-clarense. A expectativa é muito boa, porque nós melhoramos os acessos, melhoramos as áreas que a gente vai cada ano mudando, o espaço é muito grande, né? Então nossa expectativa é um aumento aí de 15% a 20% de ocupação, né, total do espaço em relação ao ano passado. Essa divisão ela segue o regulamento, né, do próprio campeonato, então ela segue a classificação do ano anterior. Então não é uma escolha nem da prefeitura, nem da União das Escolas, é uma questão do regulamento que segue que a campeã é a última a desfilar no domingo, vice-campeã e assim sucessivamente. E para encerrar a programação, a Passarela do Samba vai receber o público novamente na terça-feira, dia 17 de fevereiro. O desfile das campeãs vai reunir a campeã do Grupo Especial 2 e a vice-campeã e a campeã do Grupo Especial 1, na última noite de festa na Avenida Brasil. A expectativa
iniciativa é de grande público e a orientação é chegar cedo e ficar atento ao que não pode ser levado para o recinto da festa. Todos os setores eles são iguais. Todos eles têm a portaria com as revistas, ou seja, não pode, obviamente, armas ou armas brancas, não pode guarda-chuva com ponta, isso é muito importante. Está um tempo de chuva, guarda-chuva sem ponta. O banquinho, só pode o banquinho de plástico, A gente até pede para não levar, mas acaba o pessoal, uma senhora na área livre querendo levar, um senhor. Então, levar o banquinho de plástico, não o de madeira. Não pode aquelas garrafas e copos térmicos, Lembrando que, por lei, as pessoas elas podem entrar até com 500 ml de água em recipiente lacrado, Então, ou seja, aquela garrafinha de água comercializada nos supermercados, ela pode entrar ele lacrado. Qualquer outro tipo de recipiente, seja ele térmico ou plástico, que não esteja lacrado, a portaria vai bloquear por própria recomendação da Polícia Militar. E dentro das áreas, todas as pessoas têm a mesma distribuição de serviços. Tem bar, tem parte de sanitários, tem parte de alimentação, ou seja, todos serão muito bem acomodados. É isso então, esses foram os destaques do RC Notícias desta terça-feira. Nos acompanhe também no nosso portal tvclaré.com.br, no YouTube, no Facebook e, claro, lá no nosso Instagram. Desejo a você uma ótima noite, até amanhã. Tchau, tchau.